Fala pessoal, estamos aqui no nosso Ismael Talks, hoje num formato diferenciado. Eu estou aqui com o meu co-host, que é o Eric, o cara que geralmente fica atrás das câmeras, mas hoje você está vendo aí o rosto lindo dele, né? Já participou aqui do podcast uma vez, né, como convidado, você já conhece a história dele. Se não conhece ainda, dá uma olhada lá no podcast, que teve lá com o Eric Moraes, acho que foi o terceiro podcast que a gente fez com você. Enfim, deve ser. Esse é o Eric, o cara brabo de videomaker, um cara muito bom no que ele faz. A gente só chama pessoas boas, melhores do que o cara que apresenta. Estamos aqui também com o pastor João, o nosso convidado hoje. E aí, pastor João? Tudo bem, cara? Tudo certo. Pastor João é um brother, pastor, amigo, pastor aqui na comunidade Shalom. A gente vai dar a oportunidade para ele, obviamente, se apresentar aí, que a gente não vai conseguir falar tudo a respeito dele. Mas, de antemão, é um cara muito bom, extraordinário, um amigo, como falei. Professor de inglês. A referência de aluno de professor de inglês dele não pode ser eu, mas eu já tinha porque eu abandonei as aulas de inglês no meio do caminho. Mas eu tive aula de inglês com ele aí, uma didática massa. Vai ter até curso dele de inglês aqui no ISBA, né? Uma abertura que a gente vai fazer. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso, mas já queria que você se apresentasse, João. Sim. Eu sou o João, né? É uma alegria estar aqui com vocês, principalmente por vocês serem parceiros, né? Pessoas que eu já conheço pessoalmente. Tenho o privilégio aí da gente compartilhar a caminhada e tudo mais. Sou casado, esposo da Vanessa, né? A gente vai aí... Temos 10 anos de casado já. Faz tempo, cara? Casou com quantos anos? Eu casei com 20 anos, cara. 20 anos. Eu casei com 20 anos. Na época eu estava fazendo já seminário teológico, né? E eu tinha vontade mesmo de casar e vir para o seminário, né? Então precisava ser alguém que topasse essa ideia, né? E a Vanessa já tinha ido, inclusive, né? Tinha participado já de um projeto, né? Chamado Visitação de Deus. Tinha passado um ano lá no Ceará e tudo mais, seus 18 anos. E aí eu pensei, poxa, de repente, já que ela topou, né? Uma coisa dessa, talvez ela tope, né? A aventura de ir para o seminário e tudo mais, né? E foi o que aconteceu. Sou pai do Pietro também. Pietro tem 4, né? E sou pastor na Shalom. Já tem 5 anos. E é isso. Pagador de boletos e contas. Tomador de café. Tomador de café, né? E é isso. Basicamente isso, cara. É isso aí, cara. Que massa. Hoje a gente tem muito assunto para conversar, né? E tudo isso, obviamente, vai envolver a igreja, porque o João é pastor. Mas antes da gente começar aqui também, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o like aí no vídeo, compartilhar com pessoas que estão relacionadas ao tema, né? Seus amigos, seus parceiros, conhecer um pouco mais a história de um pastor jovem, que cuida de jovens, tem uma longa caminhada pela frente aí, mas já passou por muitas coisas até aqui, né? E não esqueça disso. E algo muito especial que eu já quero reforçar aqui com você é que o Isbel está completando 70 anos esse ano. E temos muitas promoções aí para que você possa estudar com a gente. Muitas modalidades, né? Desde os 3 anos, que é o curso de Teologia Pastoral completo, tanto 1 ano nos cursos que nós dividimos pelos eixos, né? Eixo bíblico, eixo teológico e eixo ministerial, e também temos as nossas matérias avulsas, que você vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, também vai ter um contato aqui abaixo, que é o contato do nosso comercial aqui, e eu tenho certeza que você vai achar um preço maravilhoso para você estar estudando teologia com a gente. Beleza? Tamo junto? Então, vamos lá. É isso aí. Começando do começo, cara, já conversamos aqui um pouco sobre quem é você, né? Mas como surgiu aí o desejo de fazer parte do ministério e do ministério pastoral, enfim, chega onde você chegou. Eu acho que cada pessoa tem a sua história, né, seu trajeto. E a minha foi assim, cara. Os meus pais se converteram, né, e começaram a me levar na igreja. Eu tinha lá meus 10 anos, mais ou menos, e tudo mais. E tive ali, né, meu encontro com Jesus, encontro inicial, né. E comecei a frequentar a igreja e tudo mais. E uma coisa que começou, né, desde o início ali, foi essa certeza de que eu viveria apenas para aquilo, né, de que Deus me queria integralmente, né, para viver aquele contexto e para replicar o que eu estava vivendo ali, que eu estava observando ali e tudo mais. Ou seja, eu sempre tive
essa consciência, né, de que eu precisava e que eu deveria viver para o ministério. Desde pequenininho, cara, uns 11, 12 anos mais ou menos. Talvez não seja comum para outras pessoas, mas foi como aconteceu comigo, né? Então, desde daquela época, né, eu tinha essa consciência, essa certeza, que me fez, inclusive, não tentar outras coisas, né? Não tentar outros... Eu cheguei a fazer outros vestibulares e tudo mais, passei e tal, mas só a critério mesmo de saber como é que eu estava e pedido também da minha mãe e tudo mais, tinha tudo isso aí, né? Mas não era meu desejo, tanto é que eu não dei sequência nos cursos, né? Meu desejo, né, era mesmo fazer o seminário teológico, era partir, né, para essa área de viver a igreja mesmo, né? E foi assim, cara, foi basicamente isso. Eu tinha certeza que era para aquilo ali que Deus me queria, tinha me chamado, né? Eu não me via mais fazendo outra coisa. É como se Deus tivesse falado para mim, olha, é isso aqui que eu tenho para você. E eu não tive outra escolha, né? Eu não quis fazer outra escolha, não quis. Até uma coisa, né? Meio... Talvez algumas pessoas vão achar, poxa, loucura, né? Não fez nenhum outro curso e tudo mais, né? Não se aperfeiçoou numa outra coisa, né? Mas foi como aconteceu, entendeu? Foi o que eu fiz, cara. E Só fui. o curso que tu passou, que tu falou aí, foi... Cara, eu passei no curso, o primeiro que eu passei foi em secretariado trilingue, e no segundo que eu passei foi... O cara já tinha um destino com outras línguas, né, cara? ADM também e tudo ADM. mais, né? Mas fiz mesmo a critério de curiosidade, saber como é que tava, né? Meu nível, assim, de conhecimento e satisfazer um pouquinho, né, a vontade da minha mãe e tudo mais e tal. Ela queria que eu fizesse faculdade, né, embora a teologia já fosse, né, um curso superior, mas outra coisa e tal. Eu fiz, mas nunca tive pretensão em seguir com esses cursos. Tiveram muitas objeções no começo, cara? Tipo, o pessoal queria te impedir de cara, fazer isso? A minha comunidade, né, a minha comunidade de origem, né, que é Astorga, né, sou natural, inclusive, de Astorga, né, a minha comunidade de origem, não. O meu pastor, né, pastor Jesus. O nome do cara? O nome do cara é Jesus, cara. Caramba, pastor Jesus França. Meu pastor era o próprio Jesus, né, cara? cara é o bichão mesmo, hein, velho? E ele sempre... Cara, o ministério dele foi um ministério muito precioso, né, que ele foi marcado pela quantidade de líderes que ele levantava e enviava, né, cara? Que massa, então, cara. no corpo da CONIM, por exemplo, que é o corpo, né, da nossa denominação, da igreja que a gente pertence e tudo mais, tem muitos pastores que são de Astorga e que foram formados e enviados pelo pastor Jesus, cara. Pelo Jesus o pastor França. Jesus, ele esteve um período aqui conosco, esteve entre nós. Jesus esteve entre vocês, entre cara. nós. Ele veio passar um período aqui que ele estava com um probleminha de saúde. E aí era engraçado, porque aqui no ISMO nós tínhamos o pastor Jesus, tínhamos o Dito, o Benedito, que era o jardineiro, e tínhamos o seu Divino, que faz tudo. Então nós tínhamos uma trindade aqui, cara. Tinha o Divino, o Jesus e o Bendito, cara. Caramba, velho, queria conhecer. Fez jus ao nome, né, cara? Levantou muita gente. Levantou muitos discípulos, né, cara? E lá a gente não tinha tanta objeção, principalmente da parte, né, dos nossos familiares mesmo, pai, mãe e tudo mais. Por quê? Porque isso é uma coisa importantíssima, né? O pastor Jesus, ele tinha credibilidade, né? Então ele dava esse suporte para a pessoa, tanto durante o processo de formação, quanto no envio e o pós, né? Então ele mantinha ali o contato com as pessoas, com os pastores que eram enviados e tudo mais. Ele teve uma participação muito importante, né, na denominação e também na minha vida, né, cara? Ele pastoreia até hoje? Não, hoje ele já está jubilado, né? Ele continua morando em Astorga e tudo mais. E por conta disso nós não tivemos tantas objeções, né? Uma coisa interessante, cara. A principal objeção que eu tive, minha experiência, assim, cara, foi de pessoas que... Como que eu posso dizer, cara? Vou contar aqui. Pensa bem. Então, assim, eu tive a objeção de uma pessoa e ela era noiva de alguém, né, que estava fazendo um seminário e que queria ser pastor. Mas essa pessoa que veio, né, tentar argumentar comigo, né, para eu não ir e tudo mais, essa pessoa não queria que eu
futuro cônjuge dela, né, se tornasse pastor, entendeu? Entendi, Então era aquela coisa assim, pô, velho, dá uma segurada aí que você está influenciando, né, na minha história e tudo mais, eu não quero que isso aconteça. E aí ela até chegou em mim, né, falou, por que você quer isso? Você não pode ser relevante na tua comunidade? Você não pode servir na tua comunidade? E, cara, nessa eu já estava liderando o ministério, já estava pregando na igreja, já estava fazendo parte de N coisas, né? Participando do discipulado com a galera e tudo mais. E foi uma coisa que eu falei com ela. Falei, olha, eu já estou sendo bênção aqui, eu percebo isso, né? E estou deixando, inclusive, uma galera para continuar fazendo isso, né? Mas eu enxergo que eu preciso fazer mais, né? Que, assim, daqui 70, 80 anos, a gente não vai estar mais aqui. Né? E eu quero atrelar a minha história, a história da igreja, de uma maneira direta. Né? Talvez com outras pessoas seja diferente. Né? A pessoa vai estar lá, vai estar na comunidade, vai servir, vai ser muito relevante, né? Vai levantar outros discípulos, vai liderar um ministério e vai estar tudo certo para ela. Mas no meu caso e para vários outros, né, que têm a vocação pastoral, é uma coisa assim, você não consegue ficar, né, só naquilo. Não é só no sentido de apenas aquilo, mas é só no sentido de não continuar seguindo na direção que Deus tem para você, entendeu? Então, a objeção que eu tive foi essa, né, no meu caso. A única também. Eu casei com 20 anos, né, então eu sempre fui muito consciente dessa questão, né, e a Vanessa também sempre foi muito ativa, né, em relação à vida da comunidade local e outras missões também, né, de evangelização e tudo mais. Inclusive, ela foi lá para o Nordeste, ela foi lá para o Ceará, passou um ano lá, num projeto chamado Visitação de Deus. Eles passavam de casa em casa lá, orando pelas pessoas, faziam os projetos sociais e tudo mais. Tem alguma coisa a ver com a denominação, com a missionária? Não, é interdenominacional, né? E aí ela foi lá com a aprovação do pastor, tudo mais, né? A gente já conhecia o projeto também, ela foi. Tá. Então, eu sempre fui muito consciente disso, sempre deixei ela muito consciente. Então, ela era consciente também, né? E uma coisa que eu fazia questão era assim, de escolher alguém, né? Claro que devia, né? Tinha que ser bonitinha, né? E tudo mais, né? Tinha que ser o amor da minha vida, a tem mulher que ser bonita, bonita, tem que ser boa de papo e tudo mais, né? Mas aí fica a critério de cada pessoa, né? Mas isso é muito subjetivo, mas tinha uma coisa que era muito objetiva, né? Que coisa objetiva era essa, cara? Tem que ser alguém que está disposto a ir, né, na mesma direção que eu vou, né? Então a gente conversou muito sobre isso durante o namoro, né? Ela sabia já disso. E aí nós casamos, né? Com 20 anos. Eu continuei, né, fazendo um tempo ali de seminário à distância mesmo, no EAD. Né, e depois de 2 anos, eu vim para fazer o presencial aqui, né, em Londrina. Mas quanto tempo ia ser de presencial? Mais um ano, mais dois? Foram mais 2 anos. Foram mais 2 anos. E mais um ano de estágio lá em Maringá. Daí. Nós estamos lá para fazer estágio, né, prático e tudo mais. Ou seja, o processo de formação é um processo de 5 anos só no seminário, né, cara? Somando o estágio junto, né? Então, uma vez eu até fui abordado por um professor aqui do ISBEL, né? E ele ficou sabendo de como é o processo de formação, né? Para se tornar um pastor da missionária. E aí ele falou, João, você fez 5 anos de seminário? Foi. E você já é considerado pastor? Eu falei, não. Por quê? Porque agora a gente tem mais, pelo menos 2 anos, né, para você passar pelo processo de licenciatura, né? Você ser licenciado pela comissão de teologia da igreja local, né, para você poder ser chamado de pastor. Aí eu imaginei que ele ia uma reação diferente, né, mas ele olhou assim, ele falou, João, que precioso isso. Isso demonstra a seriedade, né, que a igreja tem com a formação pastoral, né? Então, você tem 5 anos de formação acadêmica, mais 2 anos de pessoas ali te avaliando, pastores mais velhos, né? Avaliando tua teologia, teu ministério, tua pessoa, né? Então isso é muito importante, cara. Isso que faz a denominação ser séria até hoje, né? Ser considerada dessa forma até hoje. E essa é a importância do ISBEL também, né? Mas tem um detalhe aí na história dele, cara. Quando ele chegou, a Vanessa foi secretária do EAD por um tempo. Ela trabalhou comigo, verdade, cara. trabalhou contigo, inclusive. E recentemente, quando eles chegaram, eles tinham sofrido um acidente de moto, né, cara? Foi. A Vanessa, ela chegou aqui, cara, com um pino na clavícula. Ela chegou a fraturar a clavícula. Nós sofremos um acidente em dezembro e viemos para cá em janeiro.
Então, não tivemos, ela chegou aqui, tadinha, tava tudo estrupiada, né? Tava lá fraturada e tudo mais. E chegamos nessa aí, né? Aí cara, o seminário é um negócio assim, cara, que se você pensar muito, você não vem, né? E se você pensar pouco, né? Se você pensar pouco, você pode dizer não pro chamado da tua vida, Você né, cara? vai embora. Entendeu? Pensar muito não chega, se pensar pouco, vai embora. E a gente tinha, colocam pra fora. Né? E a gente tinha certeza que não ia ser, né, uma coisa assim muito simples, muito fácil, né, não só pela questão do acidente, mas também o tempo de seminário, né, ser um tempo de aprendizado em todos os sentidos, né? Ela chegou a estudar contigo ou não? Ela estudou no EAD, não no presencial. Né? Ela chegou até se formar no ISBEL também, Foi tudo mesmo, mais. Cara, foi. Não. Mas tudo no EAD também, né? E aí ela trabalhou aqui, cara. Trabalhou aqui um tempo e tudo mais. Todo mundo já trabalhou com o Eric dessa igreja. Todo mundo trabalhou pra tu já também, sabe? O Sandro? Já. já foi meu aprendiz. Mano, a gente vai continuar a história aí, mas uma parada que tu falou, e eu até pensei nisso esses dias, tava conversando com a Amanda sobre, né? E, cara, eu antes era bem adepto ao casamento cedo, né? Dentro da igreja e tal, ó, importante pra caramba. O que é que tu pensa disso hoje, cara? Você é pastor de jovem também, né? Tipo, já tem pessoas casando na juventude. Dá um adendo aí na história pra gente conversar sobre isso. Tipo, qual a tua percepção para os jovens de hoje com relação a isso? Para tomar essa decisão? Porque pra mim, cara, eu entendo que na minha história isso foi importante para mim, de certa forma, ter tomado essa decisão cedo. Eu não me arrependo da decisão que eu tomei. A minha esposa, enfim, fantástica, só melhorou depois que passou os anos. Mas eu sei também que tomar uma decisão tão importante assim, sem ter muita maturidade, pode ser prejudicial para uma família amanhã, enfim. Exatamente. Mas queria a tua opinião. Eu acho assim, ó, a idade não é tão importante quanto a estrutura que você tem que ter, né? Então a gente precisa pro casamento, né? Porque não é fácil a gente falar de namoro se a gente não falar de casamento, né? Tem que falar de uma coisa, ela tá ligada totalmente à outra. Então assim, para um casamento, né? Você precisa do quê? Você precisa ter uma base psicológica muito boa, maturidade, né? Psicológica e emocional. Você tem que ter também uma estrutura profissional, tem que ter ganho, né? Você tem que ganhar, né, o suficiente para poder sustentar uma casa, né, e dar conta, né, disso. Tem que ter uma formação, né, então profissional, claro. Uma formação também, né, uma base espiritual para isso também, né? Então, dependência de Deus, ter uma proximidade junto com Jesus ali e tudo mais, e você saber qual é o objetivo, né, da vida em família, da vida em casamento e tudo mais. Por que eu estou falando disso? Falando sobre isso, porque assim, namoro, principalmente cristão, né, ele não deve durar muito, né, cara? O objetivo dele, né, ao meu ver, é do quê? De você conhecer a pessoa para chegar à conclusão de que, pô, essa pessoa é a pessoa que é legal de eu estar junto, né? É legal, é a pessoa que eu quero seguir a minha vida com, né? Ao lado de, né? E uma coisa que eu vejo, né, que é o problema, é que às vezes algumas pessoas não pensam sobre isso, né, em relação ao namoro. E aí começam a namorar e ficam ali por anos junto, né? E aí tem alguns problemas, né? Então, um problema às vezes a pessoa fala, não, eu tô namorando com ela e tudo mais, mas eu vou casar depois que eu tiver uma casa. Vou casar depois que eu tiver um carro. Eu vou casar, né, depois que eu tiver esse e o outro objetivo, né, alcançado. O problema é que a pessoa tem lá uma casa, mas ela não conquistou aquilo junto, né? Então não se torna mais a casa dos dois, né? É a casa de um. É fácil, né? A gente vê muito isso, né? Ah, mas essa casa não é tua, essa casa é minha, né? Esse carro não é teu, é o carro que eu tinha, né? Então uma coisa importantíssima, né, em relação ao namoro, acho que tem que ter, né, cara, essa estrutura. Tem que ter estrutura emocional, psicológica, né, profissional, se dar conta de atender as coisas. Tem gente que casa com problema emocional, né, que vai trazer um monte de problema para dentro do relacionamento de início, né, e que às vezes esconde isso no namoro, cara, né. Tem gente que não dá conta, né, do profissional e já vai trazer esse problema financeiro desde o início para o casamento, né. E às vezes no
no meio do namoro não percebe isso também, né? Porque tem aquela questão da paixão, do amorzinho e tudo mais, né? E a questão espiritual também, né? Que é talvez aí uma coisa mais importante das outras três, né? Então, eu acho que é isso, cara. Não sei, talvez tenha pontos cegos nessa interpretação, né? É até por isso que a gente tá aí trocando essa ideia, né? Isso, mano. Tipo, eu achei massa conversar sobre isso contigo também, porque muita gente que é jovem vai assistir a gente, né? E Eric é um cara também que tem muitos pontos de vistas massa com relação à igreja, né? E eu pergunto isso, cara, porque eu vejo que, embora a idade não seja tudo, mas a idade interfere bastante. Interfere, cara, porque assim, ó, vamos falar a verdade, né? São exceções os casos, né? Que a gente vê de pessoa mais nova, uma maturidade que não é dela. Tanto é que eu digo que é exceção, porque quando a gente encontra, a gente se surpreende, né? Pô, cara, esse cara, 15 anos, já pensa assim, né? Essa guria com 16 já tem essa mentalidade. Mas por que a gente se surpreende? Porque é uma exceção, comum, né? Porque é uma coisa assim, meio que natural. A idade te traz também maturidade. O outro lado também é exceção, né? Então você vê um cara lá com 30 anos, que tem, né, mente de 15 anos, molecão, sem juízo e tudo mais, também te chama atenção. Por quê? Pô, passou 30 anos e não se desenvolveu com o tempo, né, cara? Então o tempo traz essa bagagem também, a maturidade e tudo mais, né? Então a idade não é tão importante, mas ela também, né, traz alguns benefícios, assim, né, cara? Esse lance de relacionamento é interessante, né, cara? Porque a gente conversa com casais, a gente vê que as pessoas, elas se organizam em torno do relacionamento, cada um diante dos seus entendimentos, né, de alguns arranjos. Mas, como cristão, a gente tem um modelo, né? A gente tem um modelo para se pensar um casamento, onde é uma união entre duas pessoas, uma união completa e total. E o século que a gente vive não é uma união completa e total. As pessoas, elas se unem de forma parcial. Então, eu me uno porque eu vou ter uma vantagens, né? Eu vou me unir porque é isso que os casais homoafetivos lutam também, né? Uma das lutas é a questão para unir a questão jurídica, para que se você for fazer um financiamento, você tenha direitos e tudo mais. Só que para o cristão é muito mais que isso, é uma união de alma, é uma união total. De alma. E eu vejo, às vezes, alguns irmãos, cara, brincando de casamento, porque parece que tá brincando de casinha, eu brinco, né? Parece uma brincadeira de casinha, por quê? Aí eu tenho meu salário, você tem seu salário. Vamos combinar, o que você vai pagar? Eu vou pagar a internet, a água, você vai pagar o IPTU, você vai pagar... Entendeu? Tipo, não é um casamento total. As pessoas estão separando papéis. Isso vai dar muito problema, porque isso vai dar conflito, vai dar jogo de interesses. Porque vai chegar um momento que um vai ganhar mais que o outro, um vai estar pagando mais quanto que o outro, vai ficar um pêndulo, as cordas e os pesos nunca vão estar ajustados nessa relação. Agora, quando tudo é nosso, cara, a conta é conjunta, é nosso. Vamos separar um dinheiro de reserva para a nossa vida, para a nossa segurança. Tiver algum problema, a gente tem essa reserva, é nossa, todo mundo tem a senha do banco, todo mundo sabe que tem lá. Entrou tanto esse mês, a gente está gastando tanto. E aí vai gerando confiança, né? Eu tive essa experiência no começo, sempre foi tudo nosso. E a gente tinha muito pouco recurso no começo, né? Como todo casal. Pelo menos nós tínhamos muito pouco recurso. A gente não tinha cartão de crédito por medo de conseguir arcar depois com a fatura. Cheque, nossa. Até hoje eu tenho medo, cara. Então, mas a gente nem tinha, né? A gente tinha tanto medo que a gente nem tinha o cartão. E quando a gente viu que precisava de cheque para pagar algumas coisas, cara, nossa, o medo que era emitir, a gente emitiu o mínimo de folhas possíveis dos cheques, cara. E depois você vai criando confiança um no outro, cada vez mais, com relação financeira. A gente no começo é inseguro até nisso, né? Pô, será que minha esposa é econômica? Será que ela vai saber manter as contas em dia? E provavelmente elas pensam a mesma coisa. Será que meu marido não é maluco com as contas? Será que não vai jogar dinheiro fora? E vai se equalizando, né? A maturidade vem disso, dessa relação. Quando os dois estão dispostos a viver uma vida conjunta e unida, as coisas vão se equilibrando. Eu lembro as primeiras compras no mercado, cara. Como a gente tinha insegurança, o medo de estourar a conta, de não sobrar para o fim do mês. Era tudo calculadinho, cara, eu contava tudo, tem que dar tanto. A gente chegava, a meta é tanto, tem que chegar na caixa com essa meta aqui, não pode passar disso, cara. Às vezes tinha que devolver mercadoria no caixa, porque passou um pouquinho. Legal, né, você construir isso, depois você olhar para trás e falar, mano, graças a Deus a gente cresceu junto, hoje a gente confia no outro, as contas estão equilibradas, a gente consegue vencer. E é por isso que a gente precisa dessa maturidade, né? Espiritual e psicológica, porque, cara, igual você falou, no início, cara, tem muita coisa para alinhar, cara. Tem muita coisa para você aprender a compartilhar, entendeu? A viver junto.
Hoje, por exemplo, eu e a Fábio, nós temos empresas, né? Ela tem empresa Opta Pilates, eu tenho a minha empresa de fotografia e a gente tem a nossa vida conjunta. A gente só pode ter hoje segurança financeira um no outro, de tipo, ela tem a conta da empresa dela, eu tenho a conta da minha empresa. São contas separadas da nossa conta conjunta. Mas eu sei que ela está se esforçando ao máximo com o caixa dela para fazer o melhor. E ela sabe que o que eu estou fazendo com o meu caixa também, eu não estou fazendo nada extraordinário, o dinheiro está lá, então confia. Chegou um momento que eu não preciso mais ficar prestando relatório para ela. Ela confia, ela sabe que eu sou sábio com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha empresa, que eu não estou lesando ela e gastando dinheiro com coisa para mim, porque ela vê que não está nada chegando. E quando eu invisto em algo, ela sabe que é algo profissional e para equipamento. Recentemente eu comprei notebook, eu tenho que trocar meu drone, porque o audiovisual toda hora se renova. Então, ela se acostumou, porque ela viu que a minha profissão o tempo todo não acaba, não tem fim comprar equipamento, não tem fim, cara. É a vida inteira atualizando equipamento. Sim, e é uma coisa legal, né, Eric, dentro do que você está falando, é que assim, vocês puderam contar um com o outro, na parceria, né? Eram duas pessoas, pelo que você me fala, a gente vai percebendo que eram pessoas equilibradas, né? Pessoas que tinham essa consciência. Pera, tem que estar aqui por ele, ela tem que estar aqui por mim e vice-versa e tudo mais. Porque tem gente que às vezes não está preparado para isso, para o namoro e depois para o casamento, e não pensa dessa forma, entendeu? Continua gastando da mesma forma que gastava quando era bancado pelos pais, entendeu? Ou quando era solteiro, né? Ou que quando o cara era solteiro, ganha grana entendeu, e cara? gasta. Sem pensar no amanhã, sem pensar no outro dia, tudo mais. A taxa de divórcio vem por causa disso, por causa de brigas relacionadas ao que eu pago, ao que você paga. De repente, um está se sentindo mais independente que o outro dentro da relação, fala, não preciso mais dele, o cara não me dá carinho, não me dá atenção e não me dá dinheiro, cara. Então, não está mais precisando. Desculpa te interromper, Eric, mas você tocou numa coisa muito importante, cara. Me fez lembrar de uma frase de um pastor, né? Ele falou o seguinte: problema de casamento sempre tem duas fontes: falta de dinheiro ou falta de sexo, entendeu? Ou é falta de dinheiro ou é falta de sexo. Falta de dinheiro vem da parte da mulher e falta de sexo é desse jeito. Entendeu? Então essa é uma coisa, cara, a tua preocupação para mim faz muito sentido, essa preocupação de início. Era uma preocupação que a gente tinha também. E todo mundo continua tendo. Porque a gente sabe que falta de dinheiro vai gerar outros problemas. Falta de dinheiro é um problema, que gera outros, né? Falta de vida sexual ativa é um problema que vai gerar outros problemas, né, cara? Então isso é uma coisa muito importante. Duas coisas que, né, a gente precisa, de alguma forma, né, tendo algumas estratégias, nunca deixar faltar, né? Não precisa, né, ter de uma maneira exagerada, né? Mas pelo menos o básico ali para não gerar outros problemas, né, cara? E nesse momento surgem muitas dúvidas, né? Tipo, o que é o básico? O que é o necessário? Eu acredito, vocês também podem falar aí, mas tipo, tem a ver com cada pessoa, cara. O contexto de vida que tu veio antes, por exemplo, financeiramente, se você conhece uma menina ou um garoto que viveu a vida inteira na classe A, você está na classe C e convida ela para isso, ou vice-versa. Cara, vai ser difícil alinhar as expectativas, porque é contexto, cara. E aí a gente volta na questão do casamento, entendeu? Do casamento não, do namoro. Você volta no namoro aqui. É no namoro que você vai alinhar com a pessoa essas questões. Alinhar a expectativa. Entendeu? É no namoro. No namoro que você vai perceber se vocês estão em conformidade em relação à visão do que é básico, entendeu? Em relação à estrutura básica, entendeu? Em relação à maturidade básica para um relacionamento, a espiritualidade para manter as bases de um relacionamento. É aí que está a importância do namoro, cara. E o que é massa também, né, que isso de certa forma eu tive, e acredito que vocês também tiveram por conta do contexto da denominação, né, mas a importância de ter mentores, né, cara, que estão na frente, certeza, que já passaram por isso e que vão te dar conselhos, que o parâmetro não vai ser só seu e da sua namorada, enfim, vice-versa, e vai ser um parâmetro de alguém de fora, alguém que é mais maduro e tal. A gente tá falando sobre expectativas, né, eu lembro que quando eu fui namorar com a minha esposa, e é bom que ela assista isso aqui, velho. Eu tenho que até que realinhar as expectativas dela, que hoje ela tá cobrando muito de mim. Eu lembro que quando a gente foi namorar, eu disse pra ela assim, olha, eu não tenho muita perspectiva de vida.
eu era meio noiado com a igreja, assim. Na verdade, eu amo a igreja até hoje, né? Mas eu não tinha perspectiva de futuro no quesito, eu quero ganhar muito, eu quero ganhar muito bem. Não, quero ganhar o necessário. E eu disse para ela assim, eu vou morar numa casinha no quintal da igreja e não vai ter luxo nenhum. Você aceita casar comigo? Foi desse jeito, esse cara. Aí hoje ela tá me cobrando. Tá cobrando casa, tá cobrando carro, não pode, Você amor. puxou pra baixo. Puxou pra baixo o nível. Hoje ela tá puxando. Só que isso te dava uma proteção também, né? Isso me dava uma Tudo que vier além disso, Já é o né? extra. Né? Não foi prometido, é o extra, né? Então tá tudo certo, ligeiro. Hoje estamos no extra, meu amor. Ligeiro. Mas, óbvio que eu era tão imaturo, não sabia nem do meu futuro, não sabia nada, mas era aquilo que eu acreditava naquela época, né? E eu literalmente pus na mesa as minhas expectativas, né? Mas, cara, eu acho que uma coisa, né, importante é justamente isso, cara. Você saber, né, ter uma consciência do que é o básico, né? Ter consciente para você o que é o básico. Entendeu? Porque é justamente o básico que a gente precisa. O resto é sedução, né, cara? O resto sempre vai seduzir a gente. Além de uma casa, né, com mínimo de segurança, né? O que mais que a gente vai ter? Alimentação. O que mais que a gente pode transporte. ter? Entendeu? Entendeu? É muito importante isso, cara. Eu lembro de uma pregação tua que tu citou uma frase de alguém, eu acho que até do Vanderlei, não lembro, mas que é o desejo, 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 né? Isso, tipo, chega um momento que se você for abraçar algumas coisas que você só simplesmente deseja, que não é necessário, que é mais um luxo aí, você pode cair em algumas valas aí que podem ser bem prejudiciais, né? Enfim, vamos passar esse tema aí, porque a gente conversou bastante sobre isso, mas tu falou sobre um ponto, cara, que de alguma forma, conversando sobre casamento aqui nas entrelinhas, a gente chegou nisso, sobre uma fé, você usou uma frase mais bonita do que a que eu vou usar, mas uma fé baseada no pecado, ou uma fé baseada na dor, algo parecido com isso. Na culpa, né? Isso, uma fé baseada na culpa. Se tratando desse tema, cara, quais são as tuas objeções em cima dessa fé? Uma fé baseada na culpa. Baseada na culpa. Eu acho que esse é acho que é a maneira mais natural do ser humano a lidar com Deus, né? O problema é justamente esse, né? Lidar com Deus, viver com Deus é sobrenatural, né? O que eu quero dizer? Viver, né, a religião, né, se relacionar com Deus baseado na culpa, no pecado, né, é a maneira que a gente conhece, que a gente entende com uma maior naturalidade, entendeu? Porque é o que a gente tem. É o que a gente conhece naturalmente, desde o início, né? Que você conhece o quê? São fracassos, são derrotas, falhas, erros, né? É isso que a gente conhece desde o início da nossa história, né? Então, essa fé baseada em pecado, em culpa, né? Ela faz sentido para nós porque ela é muito familiar, né? Porque culpa, erro, né, fracasso é o que a gente conhece, né? A gente já disse que viver é sofrer, né? Que a vida é sofrimento, a vida é dor, né? Desde o início. Então, mas uma coisa importante, pode ser a mais natural, a mais bem compreendida por nós de maneira mais clara, mas não é a única e nem deve ser, cara. Nossa vida com Deus, ela precisa ser baseada no quê? Baseada na graça, né? No amor, né? No perdão. Então, isso é uma coisa muito clara nos evangelhos, né? Cara, para quem está nos ouvindo, né? Um exemplo da aplicação da fé baseada na culpa. Fé baseada na culpa? Cara, preciso pensar nisso dentro do teu contexto. Dentro do meu contexto, né? Porque é muito fácil você pensar isso dentro de outras religiões. Fé baseada na culpa em outras religiões é a oferenda, né? Eu acho que é a coisa mais clara, né? O símbolo mais claro da fé baseada na culpa. Então você tem lá um problema, né? Você tem um fracasso, você tem um pecado, né? Você tem lá uma oferenda que você vai apresentar ao Deus, né? Que você tem como seu ídolo e tudo mais, e você vai apresentar aquilo ali e ele vai te perdoar. Apaziguar a fúria dos deuses. Exatamente, vai apaziguar, né? Vai apaziguar a fúria. Exatamente. Eu até lembrei agora de como foi que a gente chegou nisso. A gente tava tentando lembrar. A gente tava falando sobre o jovem que tá no meio do caminho lá e termina cometendo erro e sei lá, fez uma relação sexual com uma pessoa antes do tempo.
e ele termina, tipo, tenho que fazer algo para pagar por isso e tal. E a penitência, né? penitência. A penitência e tudo mais. Então, essa é uma coisa, assim, muito clara. Então, a base, né, a lógica religiosa é assim, né? Você tem o ser humano que tem ali seus desejos e tem também, ao mesmo tempo, as suas falhas, seus problemas. E aí você tem um Deus, né, distante, inalcançável, no seu trono, bonachão, bonitão e tudo mais, que está ali querendo ser apaziguado, né, ter sua ira apaziguada, ou o seu ego acariciado, né? E esse homem faz o que então? Ele chega até, né, o trono de Deus, através de toda aquela escada religiosa, né, cerimônias, rituais, entrega um presente de Deus para receber o bom favor. Né? Então, o que a gente percebe é isso, receber o bom favor e receber o perdão, né, a ira, da ira de Deus e tudo mais. Tem, cara, um filme que retrata isso muito bem, é o filme do Mel Gibson, o Apocalipto. Já assistiram esse filme? Já assistiu, Eric? Já, demais. E tem a fala de um desses sacerdotes, o Apocalipto é um filme que acontece no meio dos astecas, né, no mundo asteca antigo. E aí tem lá a tribo de um cara, do herói do filme e tudo mais, que é atacada, e eles são levados cativos, né, reféns, para o meio da tribo asteca. E aí eles são oferecidos em sacrifício. Né? E aí a fala do sacerdote é essa. Nós pecamos contra, né, ele fala lá o nome do Deus, eu não lembro, pecamos contra ele, estamos aqui para apaziguar a ira dos deuses com aquele sacrifício. Né, cara? Então isso aí é o quê? É um exemplo da fé baseada na culpa, no medo, no pecado. Né? A gente vê isso nas pessoas no meio cristão também. Né? De que forma? Você vê... Ou casando por causa de algo, às vezes, ou entrando para o ministério por causa de eu não fui uma pessoa tão boa, eu vou fazer isso por conta disso, né? Tentando pagar com... E não só isso, né, cara? Acho que vai até além. Fazendo as coisas, né, de Deus, cumprindo a missão de Deus, porque ela se sente em dívida para com Deus. Né? Ela olha para a missão de Jesus e fala, olha, eu tenho que fazer isso. Né?